Bleach é realmente a obra que as pessoas pedem pra ninguém assistir? Meu, eu vou ficar imaginando essa afirmação o tempo todo, porque pra mim, Bleach é incrível, então eu já discordo com tudo que vai ser apresentado nesse vídeo. Mas o meu papel aqui é fazer um react, então sem mais delongas, a gente vai reagir ao vídeo do Segredo dos Games, escrito assim: Bleach, a obra que as pessoas pedem pra ninguém assistir. Já tô deixando o like maroto, também vou me inscrever no canal para dar aquela moral. O vídeo principal vai estar na descrição. E sem mais delongas, bora pro play que eu quero ver o que o cara tá falando aqui, na moral. É ruim, enquanto ele tá ganhando jogo novo, anime novo e tudo mais. O que pode fazer a percepção de alguém sobre alguma obra se tornar ruim, o que influencia a opinião dela, o que nos impede de entender o que o autor quer passar pra gente. No Brasil é quase um crime falar de Bleach. A quantidade de hater, gente falando que tal arco é lixo. Tá de sacanagem que tem tanto hater assim. Mano, eu amo Bleach, eu acho Bleach irado e tem um monte de canal brabíssimo falando de Bleach o tempo todo, tá ligado? No YouTube. Vamos ver o que ele tem pra falar, vai. O que tal outro anime é muito melhor, ou que os temas são chatos, é impressionante. Tanto que tem... Mas eu vou te falar a real, sabe quem é chato mesmo? As pessoas que ficam criticando o gosto dos outros, velho. Tipo, isso é muito chato. Isso é muito chato. Mano, quem gosta, gosta. Acabou, bola pra frente. Aceita. Vai assistir o que você quer. Quer assistir Naruto? Vai assistir Naruto. Vai assistir One Piece. Deixa quem gosta de Bleach assistir Bleach, tá ligado? Eu gosto de Bleach. Então vou assistir Bleach também, pô. Por que não? Muito pouco conteúdo sobre a obra disponível no YouTube. Se você for comparar, por exemplo, com outros títulos do Big Three, que são os 3 pilares da Shonen Jump, a maior publicadora de mangás do Japão, e onde as histórias mais famosas são lançadas. E talvez... Entre nós, que edição, hein, família? Que edição. Aí é que esteja o grande problema. A própria Shonen Jump. Pra ter a minha própria opinião, ao invés de depender de youtubers, conversas em Discord e tudo mais, eu aproveitei as minhas férias e aceitei o desafio do grande Narrativando, um incrível produtor de conteúdo que eu recomendo de verdade que você siga, focado tá? principalmente em narrativas, e consumir toda a obra de Bleach lançada oficialmente. E claro, eu não vou dar spoilers aqui, mas sim te convidar a refletir sobre ela, porque eu já tinha assistido o anime antes. Não todo, claro. Eu gostei da história em si e das lutas. Tanto que eu tenho na sala de casa uma réplica da Bankai do Ichigo. Mas porque eu, que não gosto de shonen, já falei aqui abertamente que eu não vejo Dragon Ball, não gosto de nada. Porém, tá com uma camiseta de Hakusho, hein? Tem meu respeito. Renato Cavaleiro, ele é brabo, mano, na moral. Naruto, nem nada do tipo. Eu tô aqui falando de Bleach. É pelo que tem a mais por trás disso, e eu só percebi quando eu olhei essa obra com outros olhos. E é por isso que eu quero te convidar a entender. Mano, você vê como o maluco é estilo roqueiro, né? Ele tá segurando a Bankai do Ichigo no estilo guitarra, tá ligado? Mano, muito bom, muito bom. Conhecer isso. Por isso eu te peço, esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like se você gostar, é importante de verdade, dê uma chance pra gente, vai que gosta, você não tem nada a perder, e vamos pro que interessa. Bora. Apesar de tudo, Bleach é um shonen. Isso fica muito claro na forma como o seu autor escreve a obra no começo dela, o primeiro arco, onde tudo é aquele clichê que nós já conhecemos em toda obra do tipo. Um adolescente consegue seus poderes, faz toda a jornada do herói e na moral, uma coisa podem falar, o começo de Bleach é chato. Mano, mas o começo de Bleach é chato, na moral, chato. Todas aquelas estruturas e padrões narrativos que nós já vemos em todas as obras japonesas, com introdução, plot twist, clímax e conclusão. E em todos os capítulos, e toda a saga, é isso. O problema é que cada arco dali, na verdade, também é uma introdução pro arco final, que é o que interessa, o verdadeiro clímax. E você só percebe isso quando fica claro que o autor, Tite Kubo, conseguiu finalmente relaxar e fazer o que queria com a sua obra. É um sentimento similar ao que aconteceu, por exemplo, com o Yoshiro Togashi, autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, que queria fazer uma obra profunda, mas que para isso tinha que agradar o público e a editora. Então tinha que enfiar um monte de lutas. E as lutas não são o clímax, são de menos. Se você assiste Bleach pelas lutas, você tá perdendo grande parte do que faz a obra ser tão profunda. Porque na obra do Tite Kubo, elas não são sobre o simples ato de lutar, ou para saber quem é o mais forte, ou para parar alguém, ou alcançar o objetivo da trama, como acontece em várias obras shonen. Não, tem algo a mais. Cada luta em Bleach representa o desenvolvimento de cada personagem participante naquele momento da trama. Algo muito mais interior, e não se limita apenas a lutas de ideologias ou
ou da vontade de vencer, ou sequer o poder do protagonismo, porque as lutas têm um sentido narrativo além de apenas hype, ou grandes explosões e faíscas na tela. E não que o que está na superfície não seja legal, as lutas são realmente incríveis, mas o que me atrai pra isso é o que tem por trás, porque se eu quisesse só ver luta, eu abria o YouTube e procurava melhores momentos do UFC. Então quando você para pra analisar certas lutas, como a do Zaraki contra o Nohana, ou do Ichigo contra o Ukiyoha, você percebe que ali ele tá tentando emular as batalhas psicológicas e mentais que todo mundo enfrenta, as dúvidas que nós temos, as reflexões sobre cada momento de vida, o que nos deixa triste, o que nos deixa feliz, o que nos move. Por que isso importa? Por que existe esse sentimento de onde ele nasceu? E aí você consegue entender, por exemplo, o final do Ukiyoha. Só que nada disso você vai encontrar de forma fácil na sua mão pra você entender, desenhadinho ali pra criança. Não, o autor ele prefere respeitar a inteligência do público e tentar fazer as coisas de formas mais simbólicas, representativas, sem deixar tudo muito claro. E assim você tem que refletir para você ver o que tá por trás daquilo que acabou de acontecer. Verdade. O exemplo é a própria chuva, que cai e é citada apenas em momentos muito específicos, representando as angústias interiores. Ou a Bankai, que para você conquistar é preciso ir muito mais fundo do que apenas superar os seus poderes, ou ficar com muita raiva, ou contar com o poder da amizade. A Bankai representa muito mais sobre entendimento interno do que sobre força bruta. É uma clara simbologia sobre questões psicológicas. Com isso, quanto mais você reflete sobre Bleach, mais você percebe que profunda é a obra. Sem a superficialidade, estilo autoajuda, cheia de clichês e lutas explosivas que os shonens em maioria são. Praticamente tudo tem um significado oculto ou... Cara, a visão dele eu tô... Mano, tô amando a visão dele. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Tá perfeito isso daí. Tá perfeito. Representa alguma coisa. Você nunca se perguntou por que a obra fala tanto sobre usar máscaras ou não? Ou por que o nome é Bleach, que significa água sanitária ou alvejante, ao invés de ser algo mais fantasioso ou igual ao nome do protagonista ou do que ele foca, como a maioria dos shonens fazem? Claro, eu não tô aqui dizendo que ele é melhor que Naruto, que One Piece, não sei o quê. Não, não é isso, não é questão. Apesar de tô você ter dizendo que ele mais. é diferente. E é exatamente por isso que ele tem que ser consumido de forma diferente também. Senão você não vai conseguir ter toda a dimensão de tudo aquilo que o autor quer passar para você, seja em entendimento, seja em sentimento. E é exatamente por isso que essa obra me chamou tanta atenção. E é exatamente por isso também que muita gente acha ela um lixo. Um exemplo é o arco dos Fullbringers, que após várias e várias lutas bem shonen e tudo mais, o autor lança um arco totalmente de thriller psicológico, com vários temas adultos e coisas bastante sensíveis para a cultura japonesa, como a sensação de inutilidade. Mas exatamente por ser menos shonen, que muitas pessoas falam que é o pior arco que tem. Cara, eu nunca assisti esse arco, mas agora ele me despertou a querer assistir. Na moral. Vou querer assistir. Dizendo que ele é um filler que não tem que ser assistido, que é completamente bizarro. Porque mesmo tendo os seus problemas, que são importantes citar e nós já vamos falar sobre, prova que você não conseguiu entender qual é a questão psicológica que esse arco aborda. E cada arco aborda uma questão do tipo. Em Fullbringers, você consegue ver muita coisa sobre liberdade, quem comanda nossas vidas, quem tem as rédeas, o que fazer com elas, dependências e tudo mais. Então, basicamente, Bleach são duas obras ao mesmo tempo. Você tem os shonens com adolescentes brigando com espadas e tudo mais, mas o que eu sinto que ele realmente quer fazer, mas não pode colocar na cara por causa das vendas da editora e tudo mais, é um seinen, ou seja, uma obra para adultos, com várias mensagens e conteúdos entre linhas direcionadas a outro tipo de público. Um trabalho muito difícil e esse, para mim, é o maior problema de todos em Bleach. Mas antes de chegarmos lá, não se esqueça de dar uma chance pra gente se inscrever aqui no canal, se tá gostando da análise. Me inscrevi já e tá top. É muito difícil de fazer. É uma o canal dele vai estar aqui na descrição, aqui, tá? É um trabalho gigantesco que pode dar muito ruim eu ter só gasto dinheiro a produzir. Então, seu apoio é importante de verdade. Principalmente pra gente poder entender Aproveita qual e já se inscreve esse aqui problema. Também, que ajuda é basicamente ser Shonen Jump, ser da Shonen, ou seja, ele tá falando com um público enquanto ele tenta fazer uma outra coisa. E é aqui que a gente acaba chegando no maior problema de Bleach: tentar agradar a dois públicos completamente diferentes ao mesmo tempo. Porque... Mas talvez isso seja obrigado, até porque o Titicuba ele teve que dar satisfação pra editora, né? E no fim não fica em poder do próprio autor do mangá o anime.
E o anime, ele bagunçou muito essas paradas também. O mangá dizem que ele é muito mais linear, muito mais sucinto, muito mais inteligente, entendeu? Sem, digamos, algumas controvérsias, entendeu? Que não fazem sentido. E eu acho que isso daí é muito importante a gente analisar também, mas passa por uma editora, é publicado por um público-alvo, e tudo isso acaba conduzindo o autor a criar coisas que talvez ele não quisesse numa obra mais livre. Mas é a realidade, né? Vamos fazer o quê? Tá aí que deu certo, né? Fez muito sucesso. Quando você tenta agradar a um, você Apesar acaba de ter desagradando sido ao outro cancelado e o momento, né? vice-versa. Por outro lado, isso gera possibilidades. Quer um exemplo? Você pode gostar do personagem Kenpachi Zaraki, porque Amo. ele é forte pra caramba, Amo. é B10, vai pra cima e tudo mais. Mas por outro lado, você pode gostar dele por causa de todo o arco pessoal e da simbologia que ele tem sobre crescimento, amadurecimento, do passar de uma vida de criança para um adulto, em todas as suas etapas, com suas responsabilidades, posicionamentos e tudo mais. E dos dois jeitos, você tá certo. Mas quem consegue entender pelo segundo jeito, aproveita muito mais. Porque ele vê a mensagem na simbologia, ao mesmo tempo que ele vê as lutas com muita empolgação. E essa Verdade. é, pra mim, a melhor forma de aproveitar Bleach. Porque é real que pra você consumir essa obra de forma boa, entender, gostar e realmente te marcar, é só se você pensar. E isso vai incomodar muita gente que prefere ou estão acostumados com um shonen mal escrito. Isso vai incomodar muita gente, o ato de pensar. Se você não gosta de pensar, com certeza você não vai gostar. Simples assim, que triste, né? Que triste isso ser uma realidade. Com tudo explicadinho, que até crianças entendem, com conceitos repetidos, clichês, coisas óbvias Chatos. padronizadas, conselhos baratos de autoajuda e tudo mais. E se isso te diverte, vai fundo. Mas eu não gosto. Por isso que Gurren Lagann e Death Note estão entre minhas obras favoritas de todos os tempos. E claro, eu não tô dizendo que nas outras obras não tem esse tipo de coisa. Ou que Bleach seja perfeito e maravilhoso e tudo mais. Claro que não. Mas convenhamos, você sabe, pra cada obra maneira de shonen, tem dúzias que são simplesmente uma cópia da outra, sem qualquer personalidade. E isso aliena parte do público e me incomoda. Porque Sim. pra mim, uma das principais coisas que fazem uma obra ser interessante é justamente o a mais, além do básico que a gente já vê em várias outras obras. E em Bleach são as mensagens passadas fora da superfície. E todas elas nascem com os personagens. O Tite Kubo conseguiu criar muitos e muitos Entre e muitos nós, que são personagens. top, hein? Todos eles com personalidade, carisma e principalmente propósito dentro da obra, com um desenvolvimento real. E é por isso que vários deles, não importa quanto apareceram na obra, têm sua fandom. até zonzo. E na boa, trabalhar com a quantidade absurda de personagens que o Tite Kubo trabalha dentro da obra de Bleach é simplesmente muito difícil. Pois não Isso é só são verdade. muitos, como ele consegue trabalhá-los, criar o desenvolvimento, tratar aquele aspecto por trás dele e dar profundidade nas lutas, tornando cada uma delas um capítulo no desenvolvimento daquele personagem, simplesmente de uma forma impressionante, dando espaço e importância pra Fato. cada um. Nos momentos Fora as certos, inúmeras o referências amor ele que o utiliza. Tite Kubo coloca nos personagens é tanto que parece que ele tem problema em matá-los. Isso é um ponto baixo da história. Mas então, como entender e perceber todas essas nuances, essas coisinhas que fazem toda essa trama por trás e desenvolvimento? Como que o Tite Kubo faz isso? Ele usa duas ferramentas simplesmente incríveis. E a primeira delas é o que gera a famosa e tão conhecida cubologia. Primeiro são os foreshadows, que são aquelas pequenas migalhazinhas, buracos, coisas não explicadas, que você pensa que é alguma coisa que tá errada, ou estranha, mas que é explicada pouco depois, ou puxada da mestre história nisso, pouco tá? depois, Ele é ou que mestre simplesmente nisso. você não percebeu, mas que explica alguma decisão lá na frente. É só você ver, por exemplo, o Ichigo, que todos os aspectos dele, inclusive aquele que é visto no final da obra, é explicado desde o primeiro capítulo. Isso é simplesmente impressionante. É loucura, o que né? deixa todo o desenvolvimento muito legal, porque são vários pequenos plot twists. Porque você vê como ele foi dando pistas do que ele tá fazendo e a gente não foi percebendo. É muito legal. No reassistir fica muito rico, porque a gente começa a pescar alguns detalhes.
É muito bacana. E faz a obra ter basicamente um New Game Plus. Quando você vai reler várias pequenas coisinhas que você achava que não tinha importância, ou que explicam qualquer coisinha ali, seja a formação de um casal, a atitude de tal pessoa, ou o desaparecimento de algum personagem, que pra você não tinha sentido, do nada é um outro plot twist mesmo você já sabendo a história. É simplesmente impressionante. Já o segundo ponto pra ele contar a história é na arte que ele coloca. O traço de Tite Kubo é simplesmente incrível. Porque ele prefere conversar utilizando menos palavras e mais expressões. Você vê no mangá várias cenas muito mais contemplativas, que focam mais em posicionamento do personagem ou coisas relacionadas ao fundo, seja a falta de um fundo ou coisas escondidas nele, e por aí vai. Se você apenas ler, esperar as lutas e tudo mais, você vai perder grande parte do que o Tite Kubo quer passar pra você. Bleach é como um iceberg. É muito bonito na superfície, mas tem muito mais embaixo. Claro, não vamos ser hipócritas aqui. A obra está longe de ser perfeita. E, na verdade, tem muitos problemas. Tem muita coisa rushada. Foi feita meio que às pressas, ou que acabou muito rápido. Principalmente as lutas finais. Tem também muita coisa mal explorada, que não foi bem explicada, ou que poderia ser melhor feita, criando buracos, ou Deus Ex Machina. E, convenhamos, não tem muita desculpa pra isso. E, infelizmente, isso é bem normal em shonens. Algumas dessas coisas são explicadas, pelo menos na obra de Bleach, já que o Tite Kubo trabalhou por muito tempo com o tendão do ombro rompido. Então ele não conseguia desenhar e precisava terminar logo as coisas, porque ele não aguentava trabalhar. Mas ele continuava fazendo. Mas pelo menos, no anime atual, diferente daquele antigo, que foi feito por um diretor que queria muito mais aparecer e contar a história dele do que contar a história do mangá, já que muita coisa ali é diferente, no anime atual, o próprio Tite Kubo está aproveitando para compensar essas coisas do passado que não foram bem feitas, já que agora ele é a parte muito importante na produção, sendo altamente participativo ali, dando muito mais conteúdos extras e fazendo uma coisa que é muito rara, um anime melhor do que o mangá. E olha que o mangá já é muito bom, mas só funciona apenas pra Guerra dos Mil Anos, que é o arco final, o qual é o principal, o clímax, já que todos os outros arcos são introduções pra ele. Ele é uma verdadeira celebração pela obra de Bleach, tanto que, quando chega ali, os personagens principais tem muito mais o que desenvolver. Tudo é focado em todos os outros que o Tite Kubo deu importância. E eles sim aparecem muito mais, por muito mais tempo. Eles são os verdadeiros protagonistas da série. E isso tem uma explicação. Você pode ver Bleach como um anime em shonen normal, com o protagonista vencendo os inimigos para proteger quem ele se importa. Mas essa é uma forma simplista de ver a obra. Bleach, embora também aborde, não é simplesmente sobre querer ser mais forte, ou vencer com o poder da amizade, ou proteger alguém, ou salvar algo. Nem nada do tipo. Bleach não é sobre o clichê básico, falando do protagonista que vence as coisas, que é forte, que conquista os seus sonhos, objetivos e tudo mais. Não. Bleach não é sobre quem você queria ser. Bleach é principalmente sobre quem as pessoas são, além daquilo que você vê por fora. E como você deve perceber, ver e encarar isso, incluindo as mudanças e perdas que acontecem durante a vida. E é isso que realmente torna Bleach tão especial. E sabe qual é o melhor de tudo? É que essa é apenas a minha interpretação, a qual provavelmente você discordou de algumas coisas. E é exatamente isso que... Cara, eu vou falar pra vocês, meu, tipo, eu concordo com ele, assim, em tudo, em tudo. Eu acho ela muito profunda. Só uma coisa que eu não peguei, porque eu não assisti mesmo, foi Fullbringer, porque eu caí nessa armadilha de tipo, nem assista, não vale a pena. E eu fui direto pra Guerra de Mil Anos, que pra mim é o melhor arco, um dos melhores arcos já feitos, tá ligado? Então, tipo, concordo 100% com ele, eu acho incrível Bleach, mano. Quem não deu uma chance, vale a pena. Mangá melhor ainda, hein? Mangá melhor ainda. Prova o meu ponto. Como não é uma obra fechada, que deixa tudo explicadinho, tudo redondo, Bleach é completamente aberto a interpretações. Verdade. Cada experiência com a obra vai ser única. Você vai poder ver tais lutas de forma diferente, tal personagem, tal atitude de forma completamente nova e oposta ao que eu vi, e tá tudo bem.
Sim, porque ela é tão complexa que, independente de qual seja a sua visão, de alguma forma vai fazer sentido pra você, desde que você pense sobre ela. Até pra quem só vai ver pelas lutas. Isso é completamente genial. O que mostra o quão incrível é a obra de Tite Kubo. E agora, cabe a você ter a sua própria interpretação, Videozão, hein, família? visão e entendimento sobre a mensagem passada em Bleach. Por isso que eu te digo, leia ou assista Bleach. Mais do que apenas boas lutas, isso vai ser muito bom e importante para aquele você que talvez você ainda não conheça. E aí, qual a sua interpretação? Família, assim, vídeo incrível, perfeito, muito honesto. Ele fez um baitzinho pra gente clicar, isso é normal no YouTube, mas... Cara, é muito sincero, e ele tá se arriscando. Olha o nome do canal, Segredo dos Games. O cenário dele, mano, Renato Cavaleiro, é tipo... Esse canal, com certeza, é focado só em games. Ele tá se arriscando, entregando conteúdo de Bleach de excelente qualidade. Então, ó, mano, que no mínimo esse vídeo tenha se pagado, eu amei. E que, ó, quem não assistiu, assista, porque realmente vale muito a pena, tá? E até o próximo vídeo, e não se esqueça, toda honra e glória a Deus. Falou, família. Tchau, tchau.